todos os números mostram. A maioria da população está com dificuldades financeiras, dormem mal, colocam a cabeça no travesseiro e ficam pensando nos problemas financeiros, tem ansiedade, insônia, depressão. Mas será que o problema é de fato o dinheiro ou a falta de dinheiro? Eu vou te provar nesse vídeo que não. Você precisa ver até o final. Vamos lá. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ensino inteligência financeira e investimentos para você. Inteligência financeira é fazer você pensar melhor com o seu dinheiro. Se você aprende a pensar melhor sobre o dinheiro, toda a sua vida financeira melhora. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui é exatamente te fazer pensar e mudar um pouco a sua mentalidade aí. Bom, é o seguinte, saiu uma pesquisa bem recente agora, mostrando isso daqui, ó. 7 a cada 10 brasileiros acreditam que falta de dinheiro afeta a saúde emocional. Ou seja, o problema é o dinheiro e então vem os problemas emocionais. Mas será que isso é verdade? A gente sabe que os números mostram que realmente a população brasileira está mal. Eu tenho mostrado já alguns vídeos aqui, esse número aqui ó, de 76,6% da população brasileira endividada. Inclusive, famílias acima de 10 salários mínimos, vem aumentando bastante esse número de endividamento no Brasil. E essa própria pesquisa recente ainda deu outros dados, por exemplo, olha só, 54% disseram que a preocupação atual com dinheiro está acima de outros temas, como família, saúde e trabalho. Então, família, 17% falou que era a principal preocupação. Saúde, 13%. Dinheiro, 54%. Caramba! 54% estão dizendo que o principal problema é financeiro. E de fato, 60% não tem uma reserva de emergência, 41% afirmam que a renda não cobre todos os gastos mensais. Olha que louco, então os números estão horrorosos de fato. Agora, o que me preocupa nessas reportagens aqui, no que eu falei até agora no vídeo, é que as pessoas teimam em dizer e acreditar e propagar que o problema é financeiro e então da falta de dinheiro vem os outros problemas. Mas eu já disse no início do vídeo e reafirmo, o problema não é a falta de dinheiro. Porque nós vemos que tem pessoas acima de 10 salários mínimos que também estão com os mesmos problemas. E a gente conhece pessoa muito rica que também está com os mesmos problemas. Então onde é que está de fato o problema? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer você pensar, sempre quero te fazer pensar, inteligência financeira. Alguma vez, você que está com problemas financeiros, você alguma vez já teve, dentre os últimos meses, anos, o período que você já está com dificuldade financeira, você já teve um aumento de salário? Você já teve um ganho financeiro? Algum dinheiro que entrou para você? Provavelmente sim. Provavelmente sim. E a minha pergunta é, resolveu? Não resolveu. Por que não resolveu? Porque o problema não é a falta de dinheiro. Se o problema fosse somente a falta de dinheiro, e ok, algumas pessoas de fato este o problema. A pessoa que ganha abaixo de um salário mínimo não tem, é falta de dinheiro mesmo. Eu entendo você que está nessa situação, tá? Para você, tem outros vídeos aqui no canal que eu ensino como você se qualificar e ganhar mais. Ok? Agora, para você que está aí com o seu salário e está sempre faltando salário no final do mês, está sobrando mês no final do salário, tem algum problema. Você já teve aumento de salário e não resolveu. Então qual é de fato o problema? Modéstia à parte deste problema eu entendo, porque o meu curso e tudo que eu faço é sempre baseado na solução do problema. Descobrir por que está com dor de cabeça, analogia aqui, e não só tomar dipirona ou Tilenol. Você tem que não remediar, mas resolver o problema. Problema não se anestesia, problema não se remedia, problema se resolve. Então a causa do problema está sempre na raiz. Você olha para uma árvore que tem os frutos ruins, o problema não está no fruto. As pessoas teimam em acreditar na vida financeira que o problema é a vida financeira, mas a vida financeira é consequência. Eu falo isso aos 4 cantos do mundo, eu falo abertamente em todos os meus conteúdos. O seu problema é mental, o seu problema é emocional, o seu problema é espiritual. Quando eu falo mental, entenda, são as crenças, os seus pensamentos em relação ao dinheiro. Quando eu falo emocional, é que você usa o dinheiro como um remendo emocional para os seus problemas pessoais que você tem. E quando eu digo espiritual é que você nem sabe quem você é, para onde você está indo. Se você não sabe para onde está indo, seu dinheiro também não sabe para onde está indo, ele é gasto em qualquer coisa. Ora, você sabe que não pode gastar mais do que ganha. Isso é lógico, mas nós não somos lógicos, nós somos seres emocionais. Ontem eu vi uma história de um rapaz que foi fazer um serviço na casa de alguém, esse alguém estava me contando, né? Uma pessoa que estava ali como auxiliar de um serviço de vidraceiro que foi feito, um menino muito simples, com roupas muito simples, que teve que pedir o micro-ondas emprestado para esquentar a quentinha dele, ou seja, não tinha dinheiro para nada, mas com um iPhone gigante. Então, qual é o problema? Como que um cara que ganha provavelmente menos de R$1.000 consegue comprar um produto de, sei lá qual era o iPhone, 5, 6, 7, 8 mil reais, parcelado em 36 vezes? Então,
A questão não é essa, o problema é o que está na cabeça dele, é o pensamento dele, a emoção dele. Então esse estudo chega a uma conclusão errada. Por quê? Porque as pessoas têm uma ideia errada. Não é que os problemas financeiros causam problemas emocionais. Isso até é verdade. Mas o principal problema está em que os problemas emocionais causam problemas financeiros, porque problemas emocionais nos fazem comprar demais, nos fazem gastar, querer ter aquela sensação boa de comprar, mas o problema que era no casamento, o problema que era no trabalho, o problema que era pessoal, o problema que era emocional, ele não foi resolvido. E às vezes, na maioria das vezes, o problema financeiro causado por esse problema emocional, porque aí você comprou algo financiado, comprou algo que não podia pagar, acima das suas possibilidades, então você começa a causar problemas financeiros decorrentes do seu problema emocional. E aí sim, esses problemas financeiros agravam o problema emocional. Você fica com dois problemas, um agravando o outro o tempo todo. Então, se o seu problema é no casamento, você tem que resolver o problema no casamento. Você tem que ir na causa da dor de cabeça, lembra? Se o seu problema é no trabalho, você odeia o seu trabalho, nada que você compre vai mudar o fato de você odiar o seu trabalho. A saída é por outro lugar, o remédio é outro. Na verdade, nem é remédio, é resolver a causa. Nada que você compre muda quem você é. Então, se você não sabe quem você é, você continua comprando e comprando e comprando e comprando para tentar ter uma sensação boa ou tentar descobrir quem você é. Mas se você não sabe quem é, o seu dinheiro não sabe quem é. O seu dinheiro não sabe para onde vai. Se você não tem destino, o seu dinheiro não tem destino. Então entenda, aceite e comece a mudar a sua atitude baseado no seu, baseado no seu pensamento, baseado no seu controle emocional, baseado no seu direcionamento espiritual. Procure conteúdo sobre isso. Eu tenho bastante conteúdo sobre isso, tem outras pessoas que têm. Para de focar no fruto e começa a focar na raiz. Para de focar na dor de cabeça em si, mas começa a focar na causa da dor de cabeça. Para de focar na consequência, no resultado. E começa a descobrir onde é o seu real problema. Eu já digo, o seu real problema é você, é algo dentro de você, é a sua raiz, é o seu interior. Eu garanto para você que quanto mais tempo você ficar tentando remediar, tentando atacar o fruto, tentando atacar a consequência, você vai piorar a situação. Quanto mais você vai no lugar errado, mais você piora a situação, mais tempo você perde, mais dinheiro você perde, mais energia você perde. Então começa a atacar o problema no lugar certo. O seu problema não é dinheiro, na maioria das vezes, talvez algumas pessoas sejam aqui, ok? Mas a grande maioria não é dinheiro. E você que está falando, você não sabe nada, se eu te ganhasse 5 mil reais a mais por mês, eu resolvia mais meu problema. Mas já é estatístico, a gente olha pessoas que passaram a ganhar 5 mil a mais, você talvez tenha passado a ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5 mil a mais, não resolveu o problema está em você. Vai na raiz, comece a desenvolver sua inteligência financeira, procure conhecimento, procure métodos, procure mentores, leia livros, faça cursos. Inclusive daqui uns dias tem uma mentoria no Zoom comigo que é bem baratinho, é exatamente para isso, para desenvolver sua inteligência financeira e te ensinar a começar a investir, fazer o primeiro investimento na prática junto comigo. Tem o link aqui na descrição, é bem barato, eu não tenho lucro com isso, é só para que você vá lá e aprenda. Ok? Comece a desenvolver sua inteligência financeira, comece a modificar o seu pensamento, o seu emocional, o seu espiritual, comece a tratar a sua raiz, senão o fruto vai dar ruim. Pense nisso, seja inteligente, eu vejo você no próximo vídeo e que Deus te abençoe. Tchau!